E aí pessoal, tudo bem? Mister aqui trazendo mais um vídeo. Dessa vez vamos falar de futebol, falar mais uma vez dessa polêmica de futebol feminino versus futebol masculino, né? Que é uma polêmica que nem deveria existir. E eu vou aqui para falar algumas coisas bem óbvias, né? Enfim, bom, é, qual que é o ponto desse vídeo? A comparação, como eu já vi muitas vezes em Twitter, sabe, em algumas redes sociais mais específicas, a galera falando, ou principalmente comentaristas mulheres falam isso muito, né, pra encher a bola do futebol feminino, que a seleção feminina é 1000 vezes melhor que a seleção masculina, que a Marta é 1000 vezes melhor que a Neymar, etc, 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 que o futebol feminino é melhor que o futebol masculino. E a única coisa que eu quero falar nesse vídeo é que isso tudo é mentira. Se você tem um mínimo de neurônio e assiste as duas modalidades, entre aspas, vamos falar assim, você sabe que não, futebol feminino não é, e se for ser algum dia ainda vai demorar muito, por motivos óbvios, tá? Eu já fiz um vídeo só sobre a comparação entre futebol feminino e masculino, né? E eu vou tentar focar mais na seleção, mas eu acho que eu também vou entrar nesse mérito de futebol feminino é melhor que masculino. Não, não é, cara, não é, assim, tem inúmeras coisas que são fatores para isso, seja o machismo que fez com que o futebol feminino não fosse incentivado e por isso elas começaram muito tempo depois, portanto elas tiveram um pico de evolução tardio em comparação à evolução dos homens, que é um esporte que sempre foi incentivado e é muito popular entre os homens. Isso aí é uma questão muito óbvia. Se você tem um cérebro, você consegue entender isso, entendeu? Ignorar isso é tipo é ignorar o próprio machismo. Você que está defendendo as mulheres não deveria ignorar o próprio machismo, porque você só faz elas parecerem uma piada quando você fala assim, ai, a seleção brasileira feminina é muito melhor que a masculina, e você vai assistir e ela efetivamente é pior, ela tem uma qualidade pior, você só faz com que as mulheres viram piada, porque elas parecem café com leite, sabe? Assim, ai não, vamos fingir que elas são boas, porque elas não são. Não que elas não sejam boas, tá? Em comparação, tô falando nessa questão da comparação. Não, a seleção brasileira feminina não é melhor em absolutamente nada do que a seleção masculina, tá? Não tem mais títulos que a seleção masculina, entendeu? O primeiro título que a seleção feminina veio ganhar foi agora, que foi uma Copa América. Sempre pipocou nas Copas do Mundo, e eu falo isso como alguém que assistiu, como alguém que consumiu e que torceu pela seleção feminina, tá? Eu não sou anti-futebol feminino ou anti-seleção feminina, por mais que eu constate uma coisa óbvia. É óbvio que o futebol feminino é muito mais fraco que o masculino, sabe? Isso é uma coisa muito óbvia. Se você assiste os dois jogos, é bem óbvio. Seja você pegar contexto brasileiro, contexto de elite, de, por exemplo, Europa, etc., é mais fraco. Ponto. Sabe? Se você. Igual eu falei, isso não é nem discutível, isso não é nem opinião. Mas tudo bem. Então, assim, sou um cara que assistiu e torceu, mas elas pipocam, elas pipocam. Mesmo tendo um bom time pra modalidade, né? E não tendo muitos times incríveis para disputar, porque assim, a gente tem os Estados Unidos, que é um bom time, né? Dentro da modalidade. E a Espanha eu acho que é um time legal. Mas assim, é um nível de competição muito mais fraco do que o futebol masculino, sabe? Até para você ganhar de uma Polônia hoje, dependendo, vai ser difícil, sabe? Exemplo aleatório. Então assim, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. A Marta pode ganhar 15 Copas Américas, que não é a mesma coisa que uma Copa América masculina, porque é mais difícil ganhar uma Copa América masculina, sabe? Você tem que ser muito mau caráter ou burro para dizer que não. Sabe, o desempenho da Marta nem é superior ao do Neymar na seleção. E mesmo que fosse, de novo, é um nível de competição muito maior. Sabe, é muito mais incrível o Neymar ter tirado 7 em Harvard do que você ter tirado 10 na escola pública. Você entende o nível de comparação? Você entende que um é mais difícil que o outro, por mais que sejam números menores que o outro? Foi só uma analogia, tá, gente? Não tô comparando, sei lá, que, sei lá. Então, assim, obviamente, a seleção feminina não é por nível de desempenho, porque, assim, um desempenho melhor da seleção feminina não seria a mesma coisa que um desempenho mediano da masculina, porque o nível de enfrentamento da masculina é muito maior. E nem é o caso. A seleção feminina não está voando, sabe? Gente, parem de fingir isso, vocês fingem isso. Porque de dois uma, você não assiste ou você tá mentindo. Porque não, a seleção feminina não tá voando, ela normalmente pipoca nas Copas, tem eliminações muitas vezes vergonhosas, para times até mais fracos, entendeu? A Marta é uma péssima líder, tá? Péssima líder. Tanto quanto vocês falam do Neymar, a Marta só muda o tipo de defeito, mas, assim, não gosto da Marta, tá? Não gosto da Marta. Incrível, maior jogadora da história do futebol feminino. Isso aí eu não vou negar, porque isso aí é um fato também. Mas eu não gosto dela.
Eu vou fazer um vídeo só sobre a Marta em algum momento aí, do porquê que eu não gosto dela. E isso é só sobre futebol feminino, tá? Não gosto dela por comparações com o Neymar ou algo do tipo, não. É por causa da minha opinião sobre o futebol feminino, dentro daquele contexto, entendeu? Dentro daquele contexto. Pelo mesmo motivo que eu gosto de Debinha, por exemplo, eu não gosto da Marta. Então, assim, não tem nada a ver com comparações com o futebol masculino, mas é igual eu falei, isso é assunto para outro vídeo. Então, assim, dentro da questão de desempenho, é muito mais difícil você desempenhar um desempenho mediano do que um desempenho muito bom no futebol feminino, tá? Mas nem é o caso. A seleção não desempenha muito bem, então vocês só mentem. Vocês só mentem. Ainda que vocês falassem, pegassem, sei lá, a melhor seleção, a seleção que tá mais voando, e falassem assim, essa seleção joga melhor do que a seleção masculina. Seria mentira também? Seria, mas teria um pouquinho mais de lógica. Nem é o caso, a seleção brasileira não voa, sabe? Vai ganhar um dos primeiros títulos aí, que é a Copa América, sabe? E ganhou no sufoquinho. Então, assim, sinceramente, vocês estão falando besteira, vocês só estão querendo, sabe, não sei se é questão de, sabe, feminismo, se é uma questão de, tipo assim, de competição mesmo, homem e mulher. Assim, vocês só estão mentindo, velho. Vocês só estão mentindo. Quem realmente assim, de dois um, igual eu falei, ou vocês mentem ou vocês nem consomem a parada. O que é mais problemático ainda, você defender algo que você não consome, que é a maioria dos casos. A maioria das mulheres não consome futebol, no geral, seja feminino ou masculino. A maioria do público do futebol é masculino, seja o futebol feminino ou masculino. Então, assim, é muito cômico ver mulheres defendendo o futebol feminino, dizendo que ele é muito melhor quando você não consome nem o masculino nem o feminino. Se não for o seu caso, não se ofenda. Mas você sabe, igual eu falei, se você não for mau caráter ou burra, você sabe que, por mais que não seja o seu caso, é o caso de muitas mulheres que defendem o futebol como algo melhor, porque elas não consomem. Elas só defendem por dizer, ah, não, a Marta tem que ganhar a mesma coisa que o Neymar, porque a Marta é boa e o Neymar é ruim. É assim que funciona a parada. Já fiz até um vídeo sobre essa questão de salário, mas enfim. Então não, futebol feminino não é melhor que masculino, a seleção brasileira feminina não é melhor que a masculina, em nada, tá? Essa seleção não é mais vitoriosa, não joga melhor. Então assim, vocês estão descolados da realidade. Ainda que essas seleções estivessem voando, ainda seria mentira, provavelmente. Mas nem é o caso. A seleção brasileira é pipoqueira. Tanto quanto a masculina, a feminina é a mesma várzea. Não tem uma Copa do Mundo. E vocês querem me falar que essa seleção é muito melhor do que a seleção masculina? É igual eu tô falando, não estou... Você percebe que em nenhum momento do vídeo eu defendo a qualidade da seleção brasileira masculina? Não tô. É que a seleção feminina também não tem qualidade. Também é pipoqueira, também é fraca. O mínimo que você devia falar assim, é menos pior. Se você falar é menos pior, acho que você tá falando besteira também, mas eu entendo. Agora, elevar, falar que é super boa, que é muito melhor, você tá metendo louco, ponto. É só isso que eu consigo te dizer, né? Mas claro, cada um fica com a sua opinião aí, né? Eu deixei esse ponto aí, tá aberto o debate. O que vocês quiserem comentar, discordar de mim, com argumentos, né? Sem xingamentos, esse tipo de coisa, né? Se xingar, tudo bem, eu vou dar amém, mas eu não vou responder. Enfim, é isso. Deixa aí a opinião de vocês. Eu tô chapando, o futebol feminino é muito melhor do que o masculino, sabe? Enfim. É bom falar disso até antes de terminar o vídeo, sobre a questão de times também, né? Porque muita gente olha, por exemplo, o desempenho do Corinthians. O Corinthians estava, se eu não me engano, no Mundial Feminino, tá ligado? O Corinthians feminino é muito melhor que o masculino. Não é. Pior que não. Sabe, se você coloca o time masculino contra o feminino, obviamente o time masculino vai ganhar de no mínimo 3-0, sabe? Por quê? Porque o futebol feminino é mais fraco, ponto. Sabe? É sofrível assistir um jogo do futebol feminino sendo o melhor time que tem, sabe? Quer dar um exemplo do que eu tô falando? Vamos ser honesto, é pra ser honesto, tá? Não é pra ser cartilheiro, pra ser militante. Vamos ser honesto, pega aquela final do Paulista. É só você pesquisar, corte de comentarista falando sobre futebol feminino, você vai achar. Da menina falando assim, nossa, essa final paulista foi melhor do que todos os jogos masculinos, foi melhor. Assiste o jogo. Não tem o jogo, assiste os melhores momentos. Assiste os melhores momentos, que são os melhores momentos do jogo. E seja honesto, aquilo lá é divertido, aquilo lá é um puta futebol, aquilo lá é melhor que alguma partida de futebol masculino. Vamos ser honestos. Vamos ser honestos. Não quer ser honesto comigo? Vem aqui e mente. Mas seja honesto com você, no seu íntimo. Assiste aquela merda. Perdão pela merda, tá? Assiste aquele jogo feminino e fala. E chega na conclusão. É melhor do que o masculino? É muito mais divertido? Tem mais qualidade? Seja honesto com você mesmo, cara.
Se você acha, parabéns, eu acho que você tem, no mínimo, se você está sendo sincero, no mínimo ou você tem uma visão muito enviesada, você tem péssimo gosto. Porque você não sabe o que é realmente uma partida boa de futebol. Ou você vai chegar na conclusão óbvia que não tem, sabe? Porque é uma questão lógica, uma questão bem objetiva. Não é como se, tipo assim, tivessem nem sequer parelhos. O futebol masculino ainda é muito melhor do que o feminino. E assim, tem alguns fatores, eu já falei isso em outros vídeos, né? Diminuir o tamanho do campo e do gol seria um fator crucial para aumentar a competitividade e a qualidade do futebol feminino, por exemplo, mas ninguém luta por isso. Sabe por quê? Porque vocês não consomem. Vocês não consomem futebol feminino, vocês não se importam com o futebol feminino de verdade. Vocês só querem ampliar essa rivalidade de homem versus mulher e dizer a mulher é melhor em tudo, até no futebol, quando não é verdade. E isso não faz bem nem para as mulheres que jogam futebol. Porque quando você coloca elas como boas sem elas serem, de 2 a 1, pra quem realmente entende da parada vai achar ridículo, às vezes vai cair até mal sobre elas, vai ficar com um olhar enviesado sobre elas, tá? E parece que você tá tratando elas como café com leite, você não tá tratando elas com respeito, porque tratar como café com leite não é respeito, entendeu? Não tô falando de ser cavalheiro abrir uma porta do carro, isso aí é educação, tá? Não é que tratar alguma mulher como café com leite, você não tá assumindo que ela não pode abrir a porta do carro. Você está fazendo uma gentileza de abrir a porta do carro. Quando você diz que uma mulher é boa sem ela ser boa naquilo, você não está fazendo uma gentileza. Você está sendo só um cuzão. Você só está sendo um imbecil que está prejudicando toda a visão sobre um esporte que poderia muito mais evoluir se as pessoas admitissem as problemáticas daquele esporte e o quanto ele está defasado, o quanto ele está atrasado em relação ao masculino. Isso incentivaria as mulheres a evoluírem e até criar regras campos, como eu falei, diminuir o campo, aumentar o gol, para que realmente force essa evolução delas. Agora, enquanto vocês continuarem batendo palma falando que tá bom, elas vão continuar fazendo isso, porque tá bom, e adivinha, não tá. Então, assim, as únicas pessoas que saem prejudicadas com isso são as mulheres que jogam futebol. Que surpresa, né? Enfim, deixa aí a opinião de vocês. Eu tô chapando?